Saudações a todos, sou Rosineide, trabalhei como coordenadora na Escola Casa do Caminho, não lembro mais ou menos assim o tempo, né? E assim, eu quero começar com uma palavra, acho que uma palavra que define a escola hoje, para mim, né? Seria gratidão. Eu sempre vi a escola como um local de aprendizado mesmo, não só de escola em si, não só essa questão de conteúdo, caderno, livros, aprender a ler, a escrever, sempre teve algo a mais. Porque você imagine um projeto, isso que 2006, 2005, assim, 20 anos, né, na época. Tinha mais de 20 anos, não era dupla, mas aí na época. E imagine você ter um projeto em que pais estão integrados literalmente dentro da escola. Você não vê isso em nenhuma escola do Brasil, não vê, a gente, né? E hoje, com a experiência que eu tenho em escolas, esse projeto tem referenciais no mundo todo, né? E, enfim, era um projeto que era tão simples e tão singelo, mas que revolucionava nessa parte de educar. Porque hoje, o que o governo trabalha muito, o que as escolas particulares, públicas, do mundo inteiro vê a questão dos valores. Então, o resgate dos valores está presente em todas as escolas, com livros, com sistemas de ensino, teóricos montando textos, e a escola Casa do Caminho já fazia isso há muito tempo. Sem estar escrito em livros, sem estar escrito em trazer teorias, palestrantes, né? E já tinha esse projeto. Então, eu acho que a palavra seria gratidão, porque tudo que eu aprendi hoje em termos profissionais, em termos de pessoa, como pedagógico, como coordenação, como assessoria, eu aprendi trabalhando no colégio, na Escola Casa do Caminho, observando as crianças. Aprendi muito com Biracira, que eu tenho que falar dela, porque ela também, como diretora, como pedagoga, ela tinha um olhar que hoje as diretoras, as pedagogas precisam ter para administrar uma escola, e ela já tinha esse olhar, né? Sem precisar ir para renomados congressos de educação, fazer uma faculdade maior, não, ela já tinha essa dinâmica de conversar com o funcionário, com o professor, de conversar com os pais, porque imagine, você não está lidando com pais que estão em casa, você está lidando com pais que está dentro do colégio, né? Que está todos os dias. Então, você vai lidar com pais que vem limpar a sala de aula, que vai ser auxiliar de classe, que vai ser auxiliar de cozinha, tem essa dinâmica. O professor, você tem que conversar com o professor para que ele entenda essa dinâmica, o acolhimento daquela pessoa, a questão social da própria família, daquele pai que vem com seus problemas, com suas dificuldades, e ele é acolhido aqui, né? O pai, quando ele chegava, e a mãe, quando ele chegava aqui, ele não era fulano, ele não era... E é uma coisa que eu aprendi aqui, eu nunca chamo os pais pelo nome, porque aqui a gente chamava pai e mãe, então eu não conhecia o nome. Eu dizia pai de fulano, mãe de cicrano, né? Então essa palavra eu ainda uso para conversar com os pais. E isso eu aprendi aqui. Também a ter esse carinho
né, com os professores, não ver os professores como simplesmente funcionários, mas sim pessoas que têm seus problemas também, né, seus problemas emocionais, suas famílias. Então, é um acolhimento assim geral. Uma casa do caminho, eu sempre falei para o Ubiracira que eu não via como uma escola, mas ela em si é um projeto social. Ela é um projeto grande, inclusive ganhamos o selo de escola solidária, não foi, Duda? Ganhamos todos os anos, a gente ganhava e era um selo que você cadastra junto de muitas escolas do Brasil inteiro, junto à Unicef, e nós ganhamos esse selo devido ao projeto da escola que a gente encaminhou, explicando como era esse projeto, né, da questão da família dentro da escola, a questão de uma escola integral e filantrópica, em que os pais eles não davam nada em termos financeiros, e sim apenas doavam o seu tempo, né, o seu olhar para o seu filho. Então nós ganhamos esse selo por vários anos, né? Então é um projeto social que foi reconhecido por causa disso, né? Desse trabalho com os pais, que aqui eles aprendiam também a cuidar dos filhos, né? Na forma de higiene, a ouvir as questões até de aprendizagem de leitura. As mães gostavam de ajudar como auxiliares de sala. Eu lembro que as mães ficavam sentadinhas, ajudavam nessa questão da professora de pegar a tarefa, ou ficavam descabeladas porque não conseguia dominar a turma. Então eles viam toda essa estrutura, né, que os professores sofrem no dia a dia da escola, né? E também a dinâmica dos alunos, o comportamento dos alunos. Claro que a gente tinha dificuldades, tinha alunos mais teimosos, tinha alunos, né, assim, mais ativos, alunos mais tranquilos, mas eles tinham uma dinâmica, né, de estar sempre com a professora, do almoço. Eu lembro que eles gostavam muito de ser o ajudante do dia, porque essa palavra ajudar, ser voluntário, era tão presente no dia a dia deles, que eles faziam isso com eles mesmos, ajudar o coleguinha, ajudar no banho, ajudar no almoço, ajudar na limpeza do ambiente na hora de entregar o almoço. Então, esse ajudar estava já impregnado em todas as ações, e eles aprendiam isso uns com os outros. Então, aqui não ensina só ler e escrever, porque ler e escrever você aprende em qualquer lugar, até em casa. Então aqui era ensinado muitas coisas além do ler e escrever. Era ensinado valores como amor, respeito, admiração, dedicação, solidariedade, religião, sabe, cuidar do outro. Mesmo que tinha essas questões, uma coisa que eu achei bem interessante, eu não sei se eu posso dizer no vídeo, mas eu vou dizer, e se não for, vocês cortam. Que a gente recebeu muito, a gente tinha um preconceito muito grande em volta da escola, por a escola ser espírita, e Duda sabe disso. Inclusive, quando a gente foi registrar na escola, lembra, Duda, que eles não queriam que colocasse escola espírita no registro, e a gente precisou colocar escola mesmo normal, e não dentro da documentação, no PPP, no regimento espírita, esse nome, né? E eles aceitaram a filosofia, os valores. Então, assim, a religião, ela não era imposta às crianças. E isso eu achava muito bonito. Nem pra gente, né? Que era cada funcionário. Eu acho que tinha algum funcionário espírita, Duda? Só obedecida, né? Porque não tinha, não. Era católicos, era evangélicos, não era? Então, assim, não era imposto pra gente. Não, você tem que ser isso.
ou nos obrigar a assistir ou participar de algum evento. Não, tudo era tão naturalmente, sabe? Os valores, a amizade, a conversa, se precisasse de ajuda, era tão assim, vinha tão natural que você ajudava, que você participava sem ser imposto. Era algo que vinha dentro, ia fazer uma festa, por exemplo, uma festa do Dia das Crianças, ou até a Semana Espírita, né, que as crianças cantavam muito bem, todos os anos, mas era um ensaio, viu? Mas cantava perfeitamente bem. Então, aquilo ali, aquela participação das crianças, ela não era imposta. O que a gente pensava quando a gente participava de todos os eventos era mostrar o nosso trabalho, porque a gente sabia que mostrando o nosso trabalho, a gente ia conseguir o quê? Que era o nosso objetivo, doação, não era, Duda? Eu pedia muito, eu aprendi a pedir muito aqui. Então, todas as festas, tudo que a gente montava ou fazia, e a gente queria participar de tudo, porque era uma forma das pessoas ficar sabendo do nosso trabalho e nos ajudar no Natal, no Dia das Crianças. E tudo que era feito para as crianças, o centro tinha essa preocupação de proporcionar o melhor. Não era o médio, nem o mínimo. Porque a gente já está dando almoço, já está dando... já as crianças já estão aqui o dia todo. Então, assim, se for um presentinho ou uma lancheira, não. Tinha que ser o melhor. Se fosse o Dia das Crianças, tinha que ser o melhor Dia das Crianças. Era uma semana de festa, era passeio, era dia do sorvete. Eu lembro de Uênia vestida, lembra, Duda, de palhaço, e andava assim, não era para entregar o sorvete. Então a gente conseguia o dia do sorvete, a gente conseguia o dia da pizza. Teve o dia da pizza. Então, assim, era uma semana de festa. E no Natal, os presentes, a história do Papai Noel, que tinha que ser toda num teatro em volta desse Papai Noel, para dar a eles essa magia toda do Natal. Então, sempre para as crianças, tinha que ser o melhor. Tinha que ser tudo que fosse perfeito, tudo que fosse bom, porque eles mereciam tudo isso. Eles eram assim a joia, né? O nosso trabalho. E a gente tinha retorno, porque as crianças eram muito carinhosas, estavam sempre nos ajudando. Os pais tinham uma transformação que você via que era gritante. A família chegava no início do ano de uma forma e no final do ano a família era uma outra família. Então isso tudo é gratificante. Então eu acho que a palavra hoje para essa questão da escola seria gratidão. As Olimpíadas de Astronomia realmente teve maravilhoso. Primeiro porque nós conseguimos uma das escolas de Natal que conseguiu mais medalha de ouro. Inclusive teve escolas grandes, que eu não posso citar o nome, que só ganhou uma. O restante era tudo bronze ou prata. E nós ganhamos, acho que quase uma turma toda, a medalha de ouro. Então, assim, as crianças adoravam participar, porque se a escola tivesse ganhado mais medalhas, né, eles iam viajar para São Paulo, tinha essa questão de ir para os Estados Unidos, né, a coisa da medalha. Então, e assim, foi muito gratificante, porque era uma turma, acho que era o primeiro ano do Fundamental 1, né, que estava competindo no Brasil todo, e eles conseguiram, por esforço, estudaram, a gente fez revisão, fizemos um trabalho assim de estudo mesmo com relação a provas anteriores, e no dia da prova eles fizeram perfeito. Então, para a gente foi muito gratificante, foi maravilhoso ganhar e ter participado, né? Não, a gente participou todos os anos, não foi? De todos os anos a gente ganhava a medalha. Teve um ano que ganhou mais. Foi. Mas todo ano a gente participava. Desde quando a gente entrou, a gente participava e ganhava medalha.
quando eu falei que ela era a única espírita, porque ela é única na questão de religião, mas assim, ela tem formação na área como diretora, como pedagoga, inclusive durante todo o processo ela fez gestão. Então ela é diretora mesmo, se não me engano, ela fez gestão, não foi? Fez gestão em psicopedagogia, então assim, ela tem todas as capacidades em termos de currículo para ser diretora, mais do que muitas diretoras que tem por aí que não têm gestão. E também ela, além de tudo isso, né, ela tinha uma vocação para ser diretora. E na verdade, ela foi uma das criadoras desse projeto, da integração, se não me engano, não é? Não foi? Dessa questão da família com os pais. Ela foi uma dessa... Isso. Então, ela fez tudo isso e ela gostava muito desse processo, sabe? Ela tinha essa dinâmica. E a forma como ela tratava os pais, ela não tratava os pais com piedade. Ou tipo, eu te dou uma oportunidade porque tu é da vila, porque tu é da favela, porque tu é... Não. Ela tratava os pais com humanidade, com respeito, mas ela tinha uma disciplina com eles muito interessante, porque ela dizia assim, era tipo como se ela dissesse assim, olha, a gente está te dando uma oportunidade, tu está vendo teu filho aqui, a gente precisa da tua ajuda. Então, é uma troca. Eu não estou te dando favores, eu não estou te oferecendo, eu não estou te ajudando, eu não estou te dando uma mão só por caridade. É uma troca. Eu estou te dando aprendizado, e estou te ajudando na tua família e você está nos ajudando aqui. Então, os pais tinham muito respeito por ela. E essa dinâmica funcionava. Ela conversava com o pai quando tinha que passar um sermão. Toda a tarde, ela fazia reunião com Ruth, que eu não posso esquecer de Ana Ruth, que Ana Ruth foi uma secretária excelente. Não foi, Duda? Pense numa secretária nossa. Ela cuidava dessa escola, tomava de conta. Eu acho que se faltasse um dia, todos os professores, eu acho que Ruth virava professora, secretária, cozinheira, diretora, não era? Ela fazia todo, pense, era tudo. E toda a tarde tinha as reuniões com os pais, e nessas reuniões eram pontuados as dificuldades, os pontos positivos, os pontos negativos, o que tinha de melhorar. Falava-se sobre as festas, então assim, tinha esse contato, era um vínculo permanente com a família. Permanente. Então tinha o acompanhamento coletivo, que era esse, e tinha o acompanhamento individual, que se a família tinha algum problema, o Biracira chamava essa família. Então assim, era uma estrutura pedagógica muito interessante, a forma de administração da escola, e que funcionava muito bem. Eu tenho muitos voluntários, né, Duda? Seu Kleber nos ajudou muito. Seu Kleber, o Enia foi uma voluntária que foi professora, cantava, dançava, o Enia. Seu Thomas, na questão da computação, da informática, criou aquela sala lá em cima, que ele ensinava aos meninos, nossa, e sempre quando o computador quebrava, era seu Thomas quem consertava. Então, seu Thomas... Doutor Guilherme, meu Deus, doutor Guilherme, ele tem que dar uma entrevista aqui, doutor Guilherme, porque, nossa, ele cuidava muito bem das crianças. Gente, ele vinha, ele dava o médico, né, o pediatra, e às vezes ele atendia 10, 15 crianças, todas na filinha esperando para ser atendidas. Toda semana, quando ele tinha atendimento, era muita criança para ele. E ele atendia tão calmo, sereno. Teve um episódio que a gente fez uma semana da criança e tinha uma brincadeira na quadra.
e os meninos bateram, aí cortou aqui a testa e a gente levou, era muito sangue. O doutor Guilherme pegou ele nos braços, fez o ponto, prestou os primeiros socorros, assim, eu não esqueço desse dia porque marcou. E questões de piolho, que ele trazia shampoo, ensinava como dar banho para tirar os piolhos. Nossa, assim, às vezes o pai não trazia a criança para o colégio porque estava doente, mas trazia para o doutor Guilherme. Então, assim, ele foi maravilhoso nesse processo conosco. Sempre nos atendeu muito bem. A gente ligava, ele, não, tem tal dia, tal. Dentista também. Qual era o nome, Duda? Que agora eu esqueci o nome dele, mas ele era um dentista, nossa, foi maravilhoso. Cuidou muito bem das crianças também. Doutor João, é mesmo, Jesus. Até os funcionários, doutor João cuidava. Até dos funcionários. E doutor Guilherme também. Cuidava dos filhos dos funcionários também. Quem mais? Seu Mazé, que era o nosso Papai Noel, também nos ajudou muito com as doações. A gente sempre nas festas, sempre chamava ele. Paulo, né, também. Paulo Cordeiro. Paulo e Duda viviam assim, né? Juntos nessa parte de organização e nos ajudar na questão de doação, das festas, de tudo. Então, Paulo, Duda, muita gente, teve muitos voluntários. Agora eu esqueci o nome dela, Merise também. Nos ajudou muito nessa questão quando participou do Caixa Escola e nessa parte burocrática de Merise e o marido dela, né, que faleceu, ele também nos ajudou muito. Nossa, eram muito prestativos. Seu Chico, ele levava as crianças. Isso, fazia. E as crianças gostavam muito dele, às vezes fugia. A gente encontrou até um menino na casa dele uma vez. O menino fugiu, era todo mundo procurando o menino estava lá. Porque ele era bem humorado, né? Isso, era bem humorado mesmo, né? E o Neide era muito carinhosa com as crianças gostavam muito dela, da comida dela, então ela era muito carinhosa. Isso, era. E era esposa do Chico. Isso. Então os dois eram muito carinhosos com as crianças gostavam muito do seu Chico. Quando ele pegava eles no carro era aquela brincadeira, aquele riso todo, os meninos já subiam rindo. Então, e quando ele tinha de falar sério, ele falava também. Então eles gostavam muito deles. O filho de Elizabeth, como era o nome dele? Renato também nos ajudou muito. Tinha, assim, o centro, todos os voluntários do centro que eram enviados para a escola nos ajudaram bastante, todos. Assim, pelo menos na minha época, a gente não tinha muitos problemas, não era, Duda, com Clóvis, seu Clóvis era. A gente não tinha, assim, dificuldades com os nossos voluntários. Eles vinham, a gente tinha porque assim, não era porque você queria ser voluntário que você já ficava na escola e trabalhava, não, porque a escola ela tem as suas regras, ela tem o seu fazer pedagógico, então não era assim, eu quero ser voluntário do Centro Espírita, mas eu quero ir para a escola, não. Tinha o Biracira fazia uma planilha, e nessa planilha tinha os voluntários permanentes, aqueles que vinham uma vez ou duas vezes por semana, que eram professores, né, que ajudavam as professoras, que eram auxiliares. Tinha, que eram auxiliares de banho, auxiliares de sala. Tinha os voluntários das festas, que a gente chamava para nos ajudar a fazer as lembrancinhas, a ficar na festa, nas barracas. Tinha os voluntários que cuidavam dessa parte burocrática, que era esses que participavam do Caixa Escola, que a gente fazia reuniões à noite, inclusive, para o Caixa Escola. Então, nós tínhamos uma planilha de todos os voluntários, e os voluntários tinham o seu tempo e o dia
de chegar, de trabalhar no colégio, mas a gente foi uma ajuda muito grande essa questão dos voluntários dentro da escola. Foi muito importante, inclusive, assim, que era o projeto, ele é todo, né, nessa questão do voluntariado, né, do servir, do ajudar, do cuidar. Essa era a dinâmica do colégio. Falar agora como empresa, não era uma empresa que não pagava bem ao funcionário. Não, era uma empresa que ela tinha suas condições financeiras já impostas ao funcionário, que pagava dentro do que era esperado pagar e tinha também as suas gratificações, que a gente tinha muito. Não era, Duda? Isso aí eu disse, né? Que era verdade. A gente tinha sacolão que dava para os funcionários, tinha essa parte da odontologia, tinha essa parte da pediatria, tinha a parte das formações, tinha a parte da, assim, quando tinha alguma coisa das festas, tudo os funcionários, eles tinham esse cuidado e esse acolhimento à casa de ajudar, de ter eles sempre próximo quando estivesse precisando de alguma coisa, de funcionário doente que foi até a casa e o centro ajudou, enfim. Então, aconteceram muitas coisas, são muitas histórias, né, Duda? O que mais impressiona nesse projeto, que eu não considero como uma escola, mas eu considero como um projeto social, é a transformação da família. Tanto do aluno que fica esse tempo, entra com 3 e sai com 6 anos, como a família dele que muda. A família se torna mais carinhosa, se torna mais prestativa, se torna mais acolhedora. Então, eu acho que essa transformação, de uma forma geral, principalmente da família, que eu acho que é o maior ganho do projeto. E também a transformação das pessoas que trabalham aqui, tanto dos funcionários quanto dos voluntários que vêm, porque também tem uma transformação para os funcionários que começaram aqui e os que estão hoje. Em termos, eu falo por mim, eu fui funcionária e também fui voluntária. O que a gente aprende, o que a gente aprendeu e o que a gente levou. Então, muitas coisas a gente aprendeu aqui. Se aprendemos a dançar, a coisas burocráticas, a dirigir uma escola, a coordenar uma escola, a ser professor. Então, essa foi a nossa primeira escola. Então, isso aqui nos transformou também, né? É tanto que hoje eu faço assessoria a uma escola que é católica, extremamente católica, de freiras. E quando eu comecei a trabalhar lá, porque eu sempre levo os ensinamentos que tem aqui. Então, essa questão, quando eu faço formação de professor hoje, o professor fala assim, mas eu tenho muito aluno, não dou conta. Eu falo, olha, tem uma casa, uma escola lá em Ponta Negra, que os meninos passam um dia inteiro, são mais de 25 crianças, e os professores dão aula, tem banho, tem almoço, os meninos fazem tudo isso e nenhum professor morreu ainda. Então, essa questão de domínio. Então, eu sempre estou levando a questão também dos valores. Olha, vocês precisam trabalhar esses valores, o valor de ser solidário, de cuidar um do outro, sabe? De conversar direito com a família, de ter... E como eu dava sempre o exemplo daqui, elas achavam que eu era espírita, porque eu falava muito daqui, né? Eu dava muito exemplo, que eu sempre dizia, olha, eu vim de um trabalho filantrópico. Então lá a gente se ajudava muito. Eu sou muito econômica de folha. E você trabalha com escolas particulares e até com o público mesmo, o gasto com muitas coisas. Então, o que eu aprendi, eu sou muito econômica, até com folha. Né? Por quê? Porque aqui a gente usava os dois lados, não era, Duda? Então, assim, esses valores a gente leva para a vida e a gente leva para os nossos futuros trabalhos também. Então, você ser prestativo, você cuidar do outro, você ter um olhar diferente para aquele aluno,
Isso a gente aprende, e eu sempre falo para os pais, olha, a melhor coisa para os filhos de vocês, antes de virar homem ou mulher, é ser voluntário. Isso eu coloco em todas as minhas formações, porque você aprende a ser humano. Porque você vai lá e trabalha porque você quer, porque você gosta. Você não vai ser pago por isso. Mas o pagamento vem em outras coisas, vem nos ensinamentos. E isso é tão claro hoje que as empresas, elas têm um olhar diferente quando você chega aqui no seu currículo, fui voluntária, tal, Então, porque o voluntário, ele tem essa dinâmica de valores, que é muito importante para o crescimento da empresa. Então, eu aprendi aqui isso, e eu acredito que todas as pessoas que estavam comigo naquela época também têm esse ensinamento que saiu daqui, que a gente tem. Nos bastidores da Semana Espírita, nossa, primeiro a questão de escolher a música, o tema para isso, né? Como tudo era muito uma dinâmica, tudo estava dentro do projeto, aquela música, e o mais engraçado que quando o Biracira montou esse projeto, essa dinâmica, aquelas músicas da Semana Espírita, elas, como foram trabalhadas em sala de aula, elas era uma forma de ajudar as crianças a ler e escrever. Porque de tanto treino, de tanto ver letra, aprender a letra, então a folha com a palavra, e as crianças trabalhavam essa questão da leitura, então tudo era integrado. Tudo não era feito aleatoriamente. Eu vou pegar essas crianças e vou para a Semana Espírita e vai cantar essa música e vai ser separada do conteúdo de sala de aula. Não, ela estava lá incluído. Isso fazia parte de ciências, de história, de geografia, de português. Isso fazia parte, estava incluído. E a família gostava, era como para as famílias era uma apresentação, né? Pelos pais participavam todos, porque era uma forma deles assim de botavam as melhores roupas, né? Isso era. O Biracira, ela fazia junto com o Ruth, pegava as fardas novas, né? E os pais vinham e fazia essa troca das fardas para que no dia elas usassem as melhores fardas, né? As fardas mais novas, não aquelas fardas que estavam usando. E os pais, nossa, vinham, experimentavam. Tinha essa preocupação do filho participar, porque era uma forma de mostrar os filhos, né? E para a gente tinha o objetivo da Semana Espírita era também mostrar o nosso trabalho. Mostrar a dinâmica da escola, mostrar a disciplina da escola, mostrar aquelas crianças que quando a gente pedisse para a doação era para aquelas crianças. Então era uma forma deles verem o nosso trabalho lá. E de agradecer também, porque a gente sabia que ali estavam as pessoas que estavam sempre ajudando. Então, as músicas a gente sempre colocava como uma forma de gratidão por tudo, por eles, pela escola, por tudo que era oferecido às crianças. As músicas que eram usadas, eu não lembro bem. Mas eu lembro que quando vinha, principalmente estrangeiros, nos visitavam muito, muito. E traziam projetos, tinha aqui projetos, que foi bom lembrar, tinha projetos da UFRN aqui, para leitura e escrita. Tinha projetos, teve um projeto, se não me engano, eu acho que era da Noruega. Um negócio, era um país que eles fizeram estágio aqui, né, as alunas. Então tinham muitos projetos de fora que estrangeiros vinham, participavam e tinha toda essa estrutura. A gente teve projeto da educação física da UFRN aqui.
Então, assim, as crianças recebiam muito bem. Nossa, eram muito carinhosas. Eles chegavam na sala, abraçava, beijava, ficava junto. Era assim, era aquela pessoa aqui, aquele monte. E quando visitava, que às vezes vinha realmente um ônibus, né, era, com vários turistas visitando a escola. Ia nas salas, tirava foto, aí os meninos levantavam, cantavam a musiquinha de Seja Bem-vindo. Eu não lembro da música, vou ver se o Duda... Eu não lembro se era essa daí, mas eu acho que era, né? Era, pronto. E aí eles cantavam sempre, sempre, sempre. Eles gostavam muito. Passavam um dia aqui, almoçavam com eles, porque participavam de todas, todas as ações das crianças, porque as crianças eram assim, elas chegavam pela manhã, tinha aula, tinha o lanche, o café, depois tinha aula, aí depois da aula elas tomavam banho, tudo na filinha. O que eu achava bonito era a fila, a disciplina da fila, elas iam tudo na filinha. Você não vê isso em todas as escolas, as filas. Você não vê essa disciplina de filas hoje em dia. E elas iam na filinha. Aí cada um, quando chegava no banheiro para tomar banho, ficava uma equipe aqui, né, nessa parte aqui, e os outros iam com a professora, né, os meninos de um lado, as meninas do outro, cada um no seu banheiro. Aí a gente só fazia assim, só era o comando de voz. Você vai tirar a roupa que você está vestindo, você vai dobrar, colocar dentro da bolsinha, tirar a sua toalha e sua roupa limpa, colocar em cima da bolsa e sentar para esperar a sua vez. Esse era o comando de voz. E elas faziam. O que era impressionante, elas faziam. Ficava tudo sentadinha, cada um tinha o seu tempo. Acho que eram 4 chuveiros, não era? Acho que eram 4 chuveiros. Antigamente, né? Era. E aí elas tomavam banho, né? Tinha o banheiro dos meninos e tinha o banheiro das meninas, mas elas esperavam sentadinhas. Claro que tinha aqueles mais danados que queriam ficar em pé, mas baixava sente para não cair, não escorregar, e eles sentavam. Depois elas tomavam banho, vestiam as roupinhas, os de 3 anos, viu? Que hoje os pais têm uma dificuldade gigante, né? Mas os meninos vestiam as roupinhas. Quando começava as aulas, eles tinham dificuldade, a gente ajudava, mas depois faziam sol. Pegava a bolsinha, ia na filinha, colocava na sala e voltava para almoçar. Cada um pegava o seu pratinho, sentava tudinho lá e almoçava assim, tudo simples, tudo organizado, tudo em disciplina, tudo muito regra, né? Tudo cheio de regras, e eles cumpriam muito bem. E eu tenho certeza que essa disciplina eles levam para a vida inteira, né? Essa rotina que eles tinham, bem interessante, que eles faziam tão bonito. Eu fui dar uma formação uma vez numa escola de período integral e uma das queixas das professoras era essa: a hora do banho, que os meninos não deixam tomar banho, é uma correria. Eu digo, pois vocês precisam ir na Casa do Caminho, porque lá as crianças conseguem. Como é que aqui não conseguem? Né? Então, para mim eram exemplos. A forma como elas conseguiam, né? Elas tinham vocação para isso. Por isso que eu falo que professor hoje, elas eram educadoras, como dizia Paulo Freire, e não professoras. Em toda escola tem essa questão do ajudante do dia, mas aqui o ajudante do dia das crianças, elas querem ser nossa, e uma forma, se perdesse o ajudante, chorava muito, porque para elas eram professoras ali, e assim internalizava. Você era o ajudante do dia, colocou o crachá, pronto, ali era a professora. O aluno, para beber água, ela já avisava, olha, fulano levantou da cadeira, fulano conversou, ia buscar o papel, apagava o quadro, colocava os pratinhos, recolhia os pratinhos para dar ao Neide na cozinha, ajudava a professora a limpar a mesa com um paninho, tudo, a coisa mais linda eram esses ajudantes do dia.
lindo assim. E elas tinham uma satisfação tão grande em ajudar em ser, que parecia mini adultos, porque elas gostavam muito, né? Elas não tinham como, assim, como uma obrigação. Não, se fizesse assim, quem vai ser o ajudante? Todo mundo era levantar a mão, só que tinha os critérios. Para ser o ajudante do dia, tinha os critérios, que era bom comportamento, fazer as tarefas. Então, só era o ajudante do dia quem tinha esses critérios, né, que a professora selecionava. Mas todos gostavam de participar. Era a alegria deles estar ali ajudando a professora. Eu acho que já vinha deles, né? Uma forma deles se sentirem importantes, eles se sentiam importantes sendo ajudante. Eu estou ajudando a minha tia, sabe? É muito, muito bom. E eles ainda ajudavam, mesmo não sendo ajudante, ainda tinha os agregados, né? Tinha o ajudante principal, ainda tinha aqueles que ajudavam por fora, né? Mas era uma coisa que é um objetivo do projeto, era esse, né? O cuidar e o ajudar. Então, era muito natural isso aí. Tinha que ser feito.